lá em 2020... Mas não foi jogando no Tigrinho. Não foi jogando no Tigrinho, mas foi algo tão ruim quanto. Fez day trade. Day trade. Eu caí naquele golpe das opções binárias. Caralho. Então, lá em 2020, eu tava ali basicamente no terceiro ano do ensino médio. Tava ali com 16 anos, se não me engano, 17 anos, enfim. E aí eu cheguei assim, eu comecei a receber no Instagram durante a pandemia muito anúncio de cara falando que fazia 100, 200, 400 reais por dia. Aí eu olhava para aquilo e olhava para mim e eu falei, putz, eu sempre fui um cara muito esforçado. Então, se esse cara tá ganhando 500 reais por dia, eu sei que se eu me esforçar, eu também vou conseguir. E aí bateu numa época que, como eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu chegava na sala de aula e, tipo assim, uma vez por semana o professor perguntava qual faculdade vocês vão escolher. E quando ele perguntava isso, eu não sabia. Eu falei que eu ia fazer educação física, que eu ia fazer física, que eu ia fazer culinária, nutrição. Mano, eu falei tudo. Só que eu não sabia o que eu queria. Eu só falava pra ter uma resposta e já era. Enquanto todo mundo já sabia. E aí eu lembro que chegou assim lá na pandemia, não sabia o que eu queria fazer, tava tendo aula EAD. E aí eu comprei um curso de um cara. Eu falei, não, vou botar a risca nisso aí. Cara, entrei assim no curso, estudei um dia, fiquei maluco. Falei, nossa, muito da hora. Ação, você vai comprar moeda, vai comprar euro, dólar. Cara, dito e feito, comprei ali o treinamento, coloquei o dinheiro na mesma semana, se não me engano foi 60 reais. Em 3 dias, o dinheiro sumiu. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, o dinheiro sumiu. Aí eu lembro que eu entrei numa live com um cara, aí ele veio com aquele papo. Irmão, o dinheiro ele sumiu. Só que é tudo questão de mentalidade. Então, se você perdeu hoje, amanhã você ganha. Irmão, naquela época eu tava vendo os livros de autoajuda, Napoleon Hill, Pense e Riqueza. O cara falou aquilo pra mim, o cara que eu via que fazia 500 conto por dia, andando de Porsche, falando aquilo, e eu inspirado, eu falei, não, irmão, você tá certo, é mentalidade. No começo então, você perde, depois parece que é o começo. Parece que é o começo. Bem uns memes assim, tá ligado? E aí eu continuei. E aí eu continuei me esforçando, continuei estudando, continuei aplicando, enfim. Fiquei papo de 6 meses nessa merda. E aí chegou ali no 6º mês, cara, eu não tava mais bem. Porque tinha dia que eu ganhava 20, no outro eu perdia 40, depois ganhava 80, depois eu perdia 100. Então, no final, eu nunca vi esse dinheiro no meu bolso. E o que aconteceu foi que, mano, pra você entrar nesse mercado de day trade, por exemplo, até mesmo o mercado que é legalizado, você tem que ter atenção naquilo que tá rolando. Porque o problema, não é cara, só os números da tela, né? não é só o número da tela, cara. Porque assim, o day trade, ele funciona? Sim, ele funciona. Só que essas formas que os caras eles pregam na internet de day trade não funciona. Porque o day trade até 2018, 2017, ninguém falava sobre. Só que os caras ganhavam dinheiro, que eram os caras que estavam lá na mesa do Itaú, na mesa do Bradesco. Então aqueles caras, eles são muito bons nisso. Só que a partir do momento que você vende a facilidade do day trade, tu tá sendo mentiroso. E, infelizmente, muita gente comprou isso. Não é à toa que, cara, mais de 90% de quem pratica do investidor comum, ele acaba perdendo dinheiro. Porque ele acha que é uma parada fácil, quando na real, não é assim que funciona. Muito mais complexo. Muito mais Tem complexo. até estudo que mostra que o pessoal do day trade, como é? O motorista de Uber ganha mais do que galera que vive de day trade. Sim, chega a ser bizarro. E aí, eu tomei consciência disso, e aí eu via que, basicamente, eu tava ficando muito estressado. Eu tava indo pra academia e eu ia meio com peso, tá ligado? Tipo, tem gente que vai pra academia e fala, não, quando eu tô bravo, quando eu tô puto, eu levanto mais peso. Quando eu tô bravo, cara, eu não consigo me concentrar. E eu ficava bravo porque eu tava perdendo dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu falei, ó... Insistindo naquilo ali, né? Insistindo no erro. E eu falei, não, cara, eu tô aqui novo, não vou ficar perdendo meu tempo e minha energia com isso. Decidi parar. No final das contas, eu fiquei praticamente no 0 a 0. E se for ver ali na risca, eu fiquei tipo... 1-0 pro time adversário. Deve ter perdido ali uns 50 reais, 100, mas pra mim ficou basicamente 0-0. E aí eu olhei para aquilo, em vez de ficar desanimado, de falar, não, investimento não funciona, isso aqui é tudo golpe. O que eu fiz? Eu fui e eu pesquisei assim no Google. Como ganhar dinheiro sem fazer nada. E aí eu comecei a ver uma porrada de vídeos de pessoas ensinando sobre ações, fundos imobiliários, que o fundo pagava todo mês, que eu poderia deixar o dinheiro no Tesouro Selic e ele ia fazer para mim um rendimento mensal. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, interessante, eu consigo ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, com facilidade. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo, eu devorei o YouTube naquela época. Muito influenciador que é famoso hoje no mercado, eu consumi praticamente todo o YouTube do cara. E aí, cara, o que aconteceu?
eu percebi que o brasileiro ele não sabia falar disso. E eu sempre fui um cara que gostei de conversar muito. Sempre fui um cara que gostei muito de falar. É que hoje a garganta tá zoada, senão eu estaria falando ainda mais e mais. Só que naquela época eu já gostava disso. E aí eu pensei, putz, mano, eu tô com um conhecimento aqui que nem todo mundo tem acesso. Beleza. Qual que é a melhor maneira de ensinar outras pessoas e espalhar conhecimento agora Era 2020 ainda na época. Aí eu olhei assim e eu pensei, putz, internet. Eu sempre quis ser youtuber. A minha geração, por exemplo, era duas coisas que o cara queria ser. Ou ele queria ser jogador, e com 10 anos ele percebe que ele não vai jogar no Real Madrid, e depois dos 10 anos ele fala, beleza, eu vou querer ser youtuber. É. Qual que é a tua idade, ô Ian? Hoje eu tô com 21. Caraca! Hoje eu tô com 21 anos. Moleque novão. Hoje eu tô com 21 anos. A idade do meu irmão mais novo. Pô. É mesmo? Aí, ó. Tá novinho. Aí, enfim, eu tive essa vontade de ser youtuber. Só que depois, cara, você vai passando o tempo assim, escola, tal, você pensando em faculdade, você nem dá o braço a torcer. Só que eu pensei nisso de novo. Falei, não, agora eu vou começar. Aí eu cheguei lá no meu amigo na época, era o Claudinho. Falei, irmão, parecendo coach. Irmão, tô com um projeto aqui, vamos revolucionar o Brasil. A gente vai fazer diferente. Vamos fazer isso aqui, 2 vídeos no TikTok, 2 vídeos no YouTube. O olho dele cresceu, ele falou, beleza, onde que eu entro nisso? Então, você vai ser meu editor. Ele, não, vamos sim. Aí chegou naquela parte, o dinheiro. Aí eu falei, ó, sobre o dinheiro, a gente vai ter que fazer um combinado, porque eu também não tenho dinheiro. Mas eu quero falar sobre dinheiro. Não tem? Não, nem eu. Nem eu. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, ó, trabalha aqui comigo, que a partir do momento que eu for remunerado, que eu receber o primeiro pagamento, eu vou te honrar e eu vou pagar pra você. Então, dito e feito. A gente começou ali no YouTube, se não me engano, foi lá pro dia 14, 16 de fevereiro de 2021. Postei o primeiro vídeo e, cara, dali em diante, a parada só foi subindo e crescendo. Foi na pandemia já, né? Bem na pandemia, cara. 2021, ali no começo do ano, tava com pico ainda. Então, todo mundo tava em casa, todo mundo fazia live todo dia, que era a modinha da época. Era muito legal. Então, teu Instagram também foi naquela época? Cara, eu comecei tudo, né? Porque tem gente que fala pra você na internet que você deve primeiro começar com o Instagram, depois vai pra outra rede. Eu comecei com tudo. Então eu comecei Instagram, comecei TikTok, comecei YouTube, depois eu entrei no Quai também, Twitter. Então, mano, naquela época eu fiz tudo. Só que também teve a contrapartida que foi o quê? Como eu era menor de idade, aí depois eu fiz 18 anos, enfim, eu não podia falar pra minha mãe e pro meu pai que eu queria largar a faculdade. E tu já tinha começado a faculdade? Eu comecei no mesmo ano do Reinvestidor. E aí eu decidi fazer o quê? Economia. Porque eu fiquei apaixonado por investimentos, pelo mercado financeiro, e eu fui para esse mercado. Só que, nesse meu tempo que eu entrei na faculdade, eu comecei o Reinvestidor. E aí a faculdade era de noite. Em 2021, o que tinha de noite? Live. Então, mano, em vez de ir pra faculdade, que era EAD no caso, eu pegava uma live no Instagram, ficava assistindo. Eu mesmo fazia live para 5, 6 pessoas e a aula da faculdade no fundo rolando. Porque eu falei assim, mano, eu não vou largar aqui porque eu não tenho resultado. Então, às vezes, a pessoa ela acha que o pai dela não apoia, que a mãe não apoia, mas não é que eles não apoiam, é que a realidade deles é muito diferente da nossa. Os nossos pais, por exemplo, a garantia de sucesso deles era a faculdade. Então, você realmente tinha que sair da escola, ir para a faculdade e procurar um bom emprego. Então, quando o pai que é mais velho pensa nisso, ele não está errado. Só que, para você mudar a concepção dele disso, você tem que ter resultado. Verdade. Porque o pessoal só vai te respeitar quando você tiver resultado nisso. Quando você falar assim, nossa, eu vou querer construir a minha empresa, meu negócio, todo mundo vai ficar zombando de você. Só vão parar de zombar quando você tiver resultado. Quando você for o primeiro da turma, por exemplo, que você vai para academia, o pessoal só vai parar de zoar você, que você é viciado em academia, que você virou rato, quando você tiver um shape bom. É assim que funciona o mundo. Então, naquela época, não tinha como eu chegar na minha mãe e falar, vou largar aqui. Mano, o moleque lá, morando com ela, porra, não fazia dinheiro, tá ligado? Não fazia sentido eu chegar e largar. E aí eu fiquei trabalhando no Reinvestidor. Trabalhei. E aí, no final do ano, começou a vir o primeiro pagamento. Comecei a fechar algumas publicidades na época. Consegui pagar o Claudinho. E eu lembro que, assim, de agosto até dezembro daquele ano, eu consegui fazer uma grana muito legal para quem tava ali na minha idade. E aí eu mostrei para minha mãe e pro meu pai e falei, essa aqui é minha conta do banco hoje. Tô fazendo isso por mês. Eu tenho certeza que se eu trancar a faculdade, eu vou duplicar meu resultado. Não gostaram. Eles não falaram, meu filho tá vendendo drogas. Não, eles já acompanhavam, eu sempre falei pra eles, né?
E aí falou assim, putz, beleza, não queria que você saísse, que você trancasse, mas pelo que você tá mostrando aqui, você pode. E aí, dito e feito, tranquei a faculdade e 2022 pra cá, então, só a pauleira no Reinvestidor. Massa. É importante a gente até ressaltar, porque na tua fala aí tu disse, né? Largou a faculdade e tal, mas as pessoas só vão te dar credibilidade quando você trouxer resultados. O que a gente observa muito na internet hoje é a galera largando a faculdade, porque muita gente na internet vem de facilidade. De você, uma horinha na internet, você consegue fazer milhões e o cara mostra um Porsche e tal e tal. Não é do jeito que a galera desenha, né? Não é. O que eu acho sobre faculdade? Hoje, assim, em 2025, tá? Se você for fazer uma faculdade que ela é muito técnica, né? Técnica e que tem que ter diploma, beleza, mete marcha na faculdade. Não tem como você querer ser médico sem você ter um diploma. Não tem como você querer construir uma ponte sem você ser engenheiro. Só que existem profissões hoje, em 2025, que elas não necessitam mais de uma faculdade. A gente teve o crescimento do YouTube de uma forma insana nos últimos 15 anos, onde todo o conhecimento que antes ficava centrado nas instituições de ensino, agora está na internet. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de economia, cara, teve uma aula que o cara deu sobre contabilidade, que eu fui o único da turma que consegui responder o professor. E eu olhava para aquilo e falava, mano, que merda é essa? Então ele perguntava sobre ativo, passivo, ativo não circulante, enfim. Ele explicava e perguntava, gente, o que é? Eu olhava para o lado, ninguém sabia responder. Só que eu sabia aquele conhecimento, por quê? Quando eu fui estudar sobre Bolsa de Valores, eu vi sobre fluxo de caixa, DRE, balanço. Então, eu já tinha esse conhecimento. E onde eu adquiri? Pela internet, pelo YouTube. Então, o conhecimento hoje está muito democrático. Fora que agora a gente tem o nível 2, que são as IAs. Então, assim, cara, infelizmente, muita profissão vai deixar de existir no futuro. E aí só vão sobrar duas coisas. Vai sobrar a IA, que vai fazer o trabalho daquela profissão, que hoje você aprende na faculdade, e vai sobrar a pessoa que tem o domínio sobre a IA, que vai criar o agente AI e vai administrar. Só vão sobrar esses dois. Claro, tem trabalho que, cara, não tem como você substituir. Só que grande parte dos trabalhos que a gente vê hoje, assim, principalmente trabalho que é de mesa e computador, cara, infelizmente vai ser substituído. Então, ou você tem que se adaptar para você dominar a IA, ou alguém que domina vai ficar acima de você. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, se for pra a gente falar de faculdade, eu acho que, assim, vai ser médico, faça faculdade. Advogado, não dá pra dar uma de Mike Ross do Suítes e querer advogar sem ter diploma. Só que, pô, hoje em dia eu vejo um programador. Cara, não vejo necessidade dele fazer faculdade. Por exemplo, marketing. Cara, hoje você tem um conhecimento de marketing muito grande que você tem na internet. A questão é você saber metrificar o conteúdo, saber quem tá falando. E levar a parada a sério, a parada a sério. Porque o erro do pessoal na internet é o quê? Eles encaram a internet como uma fonte de renda extra. E tudo bem, o nível 1 da internet é uma fonte de renda extra. Só que o nível 2, que é onde difere e a maioria do pessoal para, é você fazer a internet e com ela o seu próprio negócio. Então, a partir do momento que você entende isso, você vira a sua chave e fala, opa, isso aqui não é uma brincadeira. Porque às vezes a gente tem uma renda extra no final do mês, onde vai pagar pra você ali 3, 4, 5 mil, e tu vai pensar, porra, é um extra. Não é o meu salário. Então, se é um extra, eu posso pegar esse dinheiro, eu posso jogar numa viagem, eu posso chegar e entrar numa parcela de um carro. Por quê? Porque o pensamento é do extra. Tem problema nisso? Não tem. Algo a mais, né? Só que é o nível 1. E eu não gosto do pessoal que fica só no nível 1. Por isso que hoje eu falo pra galera, eu falo, ó, vocês vão começar na internet, o nível 1 é a renda extra. Vai fazer ali R$100, R$500, R$1.000. Depois, irmão, você vai tratar a internet como teu negócio. O podcast hoje de vocês é uma empresa. Isso aqui é um negócio. As empresas que vocês são sócios são um negócio sólido. Então, cara, tem que ter seriedade para falar sobre isso. Então, essa é a minha visão hoje sobre a faculdade. E, claro, se for para você largar para se arriscar, mano, primeiro tenha resultado, tá ligado? Eu vejo muita gente hoje queimando barco também. Tipo assim, que nem eu tô falando. Eu acho que não funciona hoje, tem profissão que funciona. Só que eu não posso chegar pra todo mundo aqui e falar, gente, todo mundo larga. Não, eu seria irresponsável de falar isso. Larga a sua faculdade pra você entrar pra internet. Não, primeiro começa na internet. Tem perfil? Tem, realmente gosta disso aí, né? Vê se você ou vai gosta. pelo hype, pelo dinheiro? Exato, cara. Porque né, depois o cara ele queima o barco e ele se ferra. Pra ele voltar, já perdeu muito tempo. Aí tem que nadar muito pra chegar até a borda. Aí tem que nadar muito, cara.